Há momentos na história da humanidade em que o céu parece inclinar-se sobre a terra com urgência quase desesperada, como se o próprio Deus, em sua infinita misericórdia, tentasse uma última vez alertar seus filhos sobre o abismo que se abre diante deles. Foi assim que berrou, pequeno vilarejo perdido nas colinas verdejantes de Ruanda, onde no final de novembro de 1981, quando as primeiras chuvas da estação anunciavam a renovação da terra, uma jovem de 17 anos chamada Afonsine Mumurek experimentaria algo que mudaria não apenas sua vida, mas o destino espiritual de toda a nação. O colégio de Kiberro, administrado por freiras com aquela disciplina severa, mas maternal, típica das instituições católicas africanas, era um microcosmo da sociedade ruandesa dos anos 80. Ali conviviam jovens de diferentes etnias, Hutus, Tutsis, numa harmonia aparentemente que mascarava tensões ancestrais, como uma fina camada de gelo sobre águas turbulentas. Afonsine, filha de camponeses humildes, destacava-se não pela beleza ou inteligência excepcional, mas por uma piedade simples e genuína que a levava a servir seus colegas no refeitório com a mesma devoção com que rezava o terço todas as noites. Era sábado, 28 de novembro de 1981, quando o sobrenatural irrompeu no cotidiano com a suavidade de uma brisa e a força de um terremoto. Afonsine serviu o jantar às colegas quando ouviu uma voz de doçura indescritível chamá-la pelo nome. Voltou-se e viu uma mulher de beleza incomparável, mas não a beleza etérea e distante das imagens sacras europeias que conhecia. Esta era uma beleza que falava a sua alma africana, uma mãe que se apresentava com os traços e a dignidade de sua própria gente. Eu sou a mãe do Verbo, disse a aparição, usando o termo Kinyarwanda, que ressoou no coração de Afonsine como um eco de eternidade. Vim porque ouvi vossas orações. O que se seguiu foi um diálogo que duraria mais de 15 minutos, durante os quais Afonsine permaneceu em êxtase, alheia aos gritos e zombarias das colegas que tentavam despertá-la. A Virgem falava em várias línguas, Kinyarwanda, francês, inglês, como se quisesse demonstrar que sua mensagem transcendia todas as barreiras humanas. Suas mãos estavam cruzadas sobre o peito, os dedos apontados para o céu, uma postura que evocava simultaneamente oração e súplica. Mas foi Marie Claire que personificou de forma mais dramática a resistência humana ao chamado divino. Jovem, inteligente e cética, ela se tornou a principal opositora das visões, organizando verdadeiras campanhas de perseguição contra Afonsine, com a crueldade peculiar dos adolescentes. Ela e suas seguidoras submetiam a vidente a testes humilhantes, queimando-a com fósforos durante os êxtases, gritando insultos, tentando provar que tudo não passava de encenação ou histeria. A ironia suprema, tão cara ao estilo dostoievskiano, estava no fato de que Marie Claire seria escolhida pela própria Virgem como a terceira vidente, numa demonstração de que a misericórdia divina não apenas perdoa a resistência, mas a transforma em instrumento de sua vontade. Quando finalmente experimentou sua primeira aparição em 2 de março de 1982, Marie Claire chorou lágrimas de arrependimento e gratidão, compreendendo que sua oposição anterior havia sido parte de um plano maior. Entre essas duas figuras extremas, a piedosa Afonsine e a cética Marie Claire, estava Nathalie Mukamanzimpaka, que recebeu suas primeiras visões em janeiro de 82. Nathalie representava o meio termo, uma alma que aceita o sobrenatural sem resistência excessiva, mas também sem a entrega total de Afonsine. Sua missão seria específica, permanecer em Kiberro por ordem expressa da Virgem, como guardiã permanente do local sagrado. Mas foi em 15 de agosto de 1982, festa da Assunção de Nossa Senhora, que o aspecto mais terrível e profético das aparições se revelou. Naquele dia, as 3 videntes receberam uma visão apocalíptica, que as deixou em estado de choque por horas. Viram rios de sangue correndo pelas colinas de Ruanda, pessoas matando-se umas às outras com uma brutalidade inimaginável, cadáveres abandonados sem sepultura, cabeças decapitadas espalhadas pela terra que um dia fora chamada de terra da eterna primavera. Se não se converterem, advertiu a Virgem, com a tristeza que parecia carregar o peso de todos os sofrimentos futuros, este país conhecerá desgraças sem nome, mas se voltarem seus corações para Deus, encontrarão a paz. A profecia era condicional, como sempre são os avisos divinos. Deus não predetermina o mal, mas prevê as consequências das escolhas humanas. Durante 12 longos anos, essa visão permaneceu gravada na memória coletiva de Ruanda, como uma semente terrível esperando para germinar. Afonsine vivenciou uma experiência ainda mais mística e extraordinária em 20 de março de 1982, quando permaneceu por 18 horas em estado cataléptico, rígida como uma estátua, com as mãos entrelaçadas sobre o peito. Médicos da Cruz Vermelha, padres e freiras testemunharam esse fenômeno inexplicável. Quando finalmente despertou, Afonsine revelou que a Virgem lhe havia mostrado o céu,
o purgatório e o inferno, numa jornada espiritual que ecoava as visões de Dante, mas adaptada à sensibilidade africana. As aparições cessaram gradualmente, a última visão de Afonso ocorreu exatamente 8 anos após a primeira, em 28 de novembro de 1982. Durante esses anos, a Virgem havia ensinado orações específicas, especialmente o Rosário das Sete Dores, preparando espiritualmente o povo para os sofrimentos vindouros. Marie Claire recebeu a missão particular de difundir essa devoção, numa ironia trágica que só se revelaria plenamente anos depois. Em 6 de abril de 1994, quando o avião do presidente Juvenal Habyarimana foi abatido, iniciou-se o genocídio mais rápido e brutal da história moderna. Em 100 dias, entre 800 mil e 1 milhão de ruandenses foram massacrados por seus próprios compatriotas, às vezes por vizinhos, às vezes por amigos de infância. A profecia de 1982 realizou-se com uma precisão aterrorizante. Rios de sangue correram literalmente pelas colinas, cabeças foram decapitadas, cadáveres ficaram insepultos. Quibeho, o local das aparições sagradas, tornou-se cenário de horror. Na igreja, 10 mil pessoas foram massacradas em abril de 1994, um ano depois, mas 5 mil refugiados que buscavam proteção no local foram mortos por soldados. E Marie Claire, a jovem que havia recebido a missão de ensinar o Rosário das Sete Dores, foi assassinada junto com seu marido em Kigali, tornando-se mártir da própria mensagem que havia sido chamada a proclamar. A ironia dostoievskiana atingia aqui seu ápice. A vidente que deveria ensinar sobre as dores de Maria experimentou em sua própria carne o martírio supremo, unindo-se misticamente aos sofrimentos daquela que lhe havia aparecido. Sua morte não foi acidental, mas o cumprimento de uma vocação profética que ela mesma talvez não compreendesse completamente. Após o genocídio, quando Ruanda tentava reconstruir-se sobre os escombros de sua própria humanidade, as aparições de Quibeho ganharam um novo significado. Em 29 de junho de 2001, o bispo Augustin Misago declarou oficialmente autênticas as visões das três jovens, fazendo de Quibeho a única aparição mariana aprovada pelo Vaticano no continente africano. O santuário construído no local tornou-se um centro de peregrinação e reconciliação, onde pessoas visitam anualmente Quibeho, não apenas para orar, mas para compreender como a profecia ignorada se transformou em tragédia realizada, e como dessa tragédia pode nascer uma esperança renovada. A mensagem de Quibeho permanece atual e universal. Deus adverte antes de permitir que as consequências de nossas escolhas se manifestem. A conversão não é apenas uma questão individual, mas coletiva. Uma sociedade que rejeita o chamado à reconciliação e ao perdão caminha inevitavelmente para a autodestruição. Hoje, quando visitantes sobem as colinas de Quibeho e contemplam a paisagem serena onde outrora correram rios de sangue, podem compreender a profundidade da mensagem que permeia toda essa história. O sofrimento, quando aceito com fé, torna-se redentor. A tragédia, quando compreendida à luz da eternidade, revela-se como caminho para uma ressurreição mais gloriosa. Nossa Senhora de Quibeho continua sendo a Virgem da dor e do apelo à conversão. Lembra-nos de que o céu nunca abandona a terra, mesmo quando a terra parece abandonar o céu. Que Nossa Senhora rogue por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.